eu quero convidar você a fechar os seus olhos para nós orarmos. Pedimos a Deus que abençoe esse momento e que fale conosco. Senhor, obrigado, Pai. Obrigado pelo teu grande e imenso amor que nos cobre, a tua graça que se renova sobre nós, as tuas misericórdias que nos envolvem. Pai, nós estamos aqui nessa manhã, necessitados de ouvir a tua voz, de sermos instruídos na tua palavra. Eu quero pedir ao Senhor que o Senhor me use com graça, com poder, com autoridade que vem do alto e do teu texto sagrado, para que nós possamos, Deus, estudá-lo, sermos alimentados pela tua verdade e sermos transformados por essa verdade. Que o Senhor venha nos fortalecer aqui nessa manhã, Pai. Nós repreendemos qualquer ingerência do mal aqui nesse lugar. Repreendemos toda distração em nome de Jesus. Pedimos ao Senhor que leve cativos a Ti os nossos pensamentos, nosso coração, e que o Senhor nos dê sede, seja da Tua palavra, seja da Tua presença, e que assim nós possamos Te buscar e sermos visitados pela sabedoria que vem do alto e pelo poder que vem do alto. Em nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém. Irmãos, então vamos lá, começando a nossa jornada de hoje, falando sobre Jesus em Êxodo. Dentro dessa série que nós estamos, então, estudando nesse tempo, no Pentateuco, que são os primeiros 5 livros da Bíblia, nós já vimos o livro de Gênesis e já vimos o livro de Êxodo. No livro de Gênesis, nós aprendemos sobre a formação do povo de Deus, certo? Nós sempre nos lembramos de Gênesis, pensando em aspectos criacionais. Falamos, Gênesis é a criação. Mas a criação é relatada, na verdade, nos 2 primeiros capítulos. Né? E depois nós temos um desenvolvimento de uma história. E o propósito de Gênesis é revelar ao povo de Deus como eles surgiram. É a identidade do povo de Israel. E nós vimos isso já. Então, Deus que criou todas as coisas, diante do pecado e da corrupção da humanidade, que acontece ali em Gênesis capítulo 3, ele separa para si um povo. E é através desse povo que ele trará redenção e que ele fará novas todas as coisas. Ao fim de Gênesis, então, nós vemos que esse povo, que foi escolhido, levantado, preservado por Deus, esse povo ele é conduzido ao Egito, certo? Lembra lá, final de Gênesis, história de José. Esse povo é conduzido ao Egito. E em Êxodo, nós vemos esse povo ali no Egito. Eles chegaram lá por uma proteção de Deus e provisão de Deus. Mas nós vimos que, enquanto eles estão ali no Egito, acontece um movimento de aumento, né, proliferação daquele povo. Eles aumentam, crescem, se tornam uma ameaça dentro daquele contexto para os próprios egípcios, e assim eles são combatidos, perseguidos por Faraó e pelos egípcios. É uma espécie de paradoxo, né? Porque é uma bênção para eles crescer. O Senhor os está abençoando, eles estão crescendo. Mas, ao mesmo tempo, isso se torna a razão pela qual eles são escravizados ali naquela terra e perseguidos naquela terra. Diante daquela situação, então, de exploração e perseguição em que o povo estava, Deus resolve libertá-los, dar um basta naquele estado de escravidão. E como que ele faz isso? Ele levanta um libertador, Moisés. E Moisés é quem os tira da terra do Egito e os leva pelo deserto em peregrinação em direção às promessas de Deus que estavam sobre eles. E aí nós vimos tudo isso em mais detalhes nas últimas aulas. E é nesse período, então, que aquele povo, eles recebem algumas questões importantes. Eles recebem a lei, eles recebem o tabernáculo, recebem ali instruções específicas de Deus, na maneira como eles deveriam adorá-lo. E também eles experimentam uma jornada cheia de tensões. Né? Se você vai se lembrar bem, o povo que foi escravo, agora está liberto, começa essa peregrinação experimentando tensões. Eles experimentam milagres, mas eles experimentam ingratidão. Eles experimentam libertação, mas eles experimentam idolatria. Eles experimentam promessas, mas eles experimentam também infidelidade. Então existe uma tensão que vai acompanhando o desenvolvimento dessa história no livro de Êxodo. Em meio a toda essa história do povo de Israel, no entanto, nós não podemos perder de vista que existe uma história maior.
A princípio, quando nós estamos lendo Êxodo, nós estamos com os nossos olhos naquela história em primeiro plano, naquela história local, naqueles eventos. Mas existe por trás desse primeiro plano, um plano maior. Existe uma história por trás da história. Uma história que está conduzindo aquela história em primeiro plano em seus atos. E nós não podemos esquecer dessa história de fundo que existe, que é a história da redenção. A história pela qual Deus está trabalhando para reconciliar com Ele todas as coisas. E nessa história, a história da redenção, Israel não é o centro, certo? A história não está orbitando em torno de Israel. Israel é mais uma peça. É uma peça importante na história, mas é mais uma peça. Não há proveito, então, se nós entendermos a história de Israel, mas nós não entendermos a história da redenção, que é a razão pela qual a história de Israel existe, para servir a essa história maior. E dessa história, que é a história da redenção, Jesus é o centro. Isso significa que todos esses eventos que lemos, que todas essas ocasiões, tensões, verdades, fatos, históricos locais até, tudo isso está orbitando em torno de Jesus e da história da redenção. Mas como que nós podemos enxergar, então, essa história da redenção da qual estou falando que ela é superior, que ela é a razão pela qual as outras histórias acontecem, como que nós enxergamos isso dentro de Êxodo? Como que nós vemos Jesus ali? E isso é o que nós faremos hoje. Nós vamos abrir os nossos olhos ao ler a história em primeiro plano, para enxergarmos, para além dela, a razão pela qual ela existe. Para enxergarmos a história que está por trás da história, que é a história da redenção. Para falarmos de Jesus, então, no Antigo Testamento em geral, nós temos que entender alguns conceitos. É comum, por exemplo, nós vermos palavras proféticas diretas no Antigo Testamento, não é verdade? Você leu o Antigo Testamento, provavelmente você já se deparou com alguns versículos, algumas profecias ali que você disse, isso é claramente a respeito de Jesus. Eu vou dar um exemplo para vocês. Miqueias 5:2 diz assim, e você, Belém Efrata, que é pequena demais para figurar como um grupo de milhares de Judá, de você me sairá aquele que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Isso é uma profecia evidente, clara, direta a respeito de Jesus. Talvez não para o primeiro ouvinte dessas palavras, mas para nós isso se torna inevitável. Claro, alvo como a neve. E nós temos então as profecias diretas. Porém, as profecias diretas, elas não são a única forma pela qual o Antigo Testamento antecipa a história do Messias. Existe então um conceito, dois conceitos, mas o primeiro que eu quero compartilhar com vocês, e eu quero que você entenda e registre aí na sua mente, no seu coração, que vai te ajudar a ler as Escrituras, em especial o Antigo Testamento, é o conceito de sensus plenior. Okay? Sensus plenior. O que é o sensus plenior? Ele começa com o reconhecimento de que para além do autor humano da história, existe um autor divino. Ele começa com o entendimento de que Deus está conduzindo não somente a história, como os registros que chegam até nós. Quando nós olhamos, então, para o texto sagrado, quando nós olhamos para as Escrituras, nós temos que ter essa compreensão. Eu não estou apenas lendo o registro de um homem, mas eu estou lendo o registro que foi feito através de um homem, mas que foi conduzido, amparado, inspirado por Deus. Sendo assim, para além do sentido histórico, literal e local do texto, nós devemos estar atentos a uma camada de sentido que aflora à medida que a história da redenção transcorre. Ou seja, existe uma história que vai sendo revelada à medida que o tempo passa, à medida que os dias passam, e o entendimento se torna mais claro. Porque Deus está conduzindo, escrevendo essa história por trás da história que eu estou falando.
Então, à medida que a história da revelação se desenrola, nós percebemos que estruturas históricas cronologicamente anteriores antecipavam profeticamente eventos posteriores em uma grande narrativa. É como se Deus estivesse preparando estruturas que comunicam uma verdade que será daqui a pouco revelada. Há um livro importante que trata sobre questões hermenêuticas, que se chama Espiral Hermenêutica, de Grant Osborne. E o Grant Osborne diz assim nesse livro: para o sensus plenior, a mudança vem no Antigo Testamento, pois Deus tem um significado mais profundo ao dirigir o evento ou redação do Antigo Testamento para que ele antecipe a realização do Novo Testamento. Esse significado mais profundo não foi compreendido pelos autores humanos do Antigo Testamento, mas é claramente compreendido quando visto à luz da revelação adicional do Novo Testamento. A dinâmica, então, meus irmãos, do sensus plenior, ela acontece mais ou menos assim, como aquela passagem que nós temos no Novo Testamento, onde Jesus vai lavar os pés de Pedro. E Pedro dá uma reclamada, e Jesus diz assim: o que eu faço, você não compreende agora, mas vai entender depois. Tá? Eu não estou dizendo que Jesus estava ensinando o sensus plenior aqui. Estou apenas usando isso como uma ilustração para te mostrar como que funciona essa dinâmica. Por quê? Porque no momento que a história local, os fatos estão ocorrendo ali, não necessariamente as pessoas têm o entendimento das realidades proféticas que estão sendo antecipadas e serão consumadas em breve. Eles não entendem agora, mas eles vão entender depois. Nós entendemos depois. Ou seja, existem camadas da revelação que nós só entendemos quando elas se desenrolam, quando elas se desenvolvem. E essas camadas de sentidos que compõem a plenitude do sentido, elas nos revelam não só o governo de Deus na história, mas elas nos contam a nossa própria história como humanidade, como povo de Deus, à medida que tudo isso gira em torno de Cristo Jesus e da redenção. Certo? Então, o que é o sensus plenior? O sensus plenior é essa ideia de sentido pleno, sentido do texto em sua plenitude, em todas as suas camadas de significado. Na primeira camada, histórica, local, factual, e nas camadas de sentido que estão sendo dirigidas pelo verdadeiro e último autor da história. Muito bem. Outra forma pela qual nós conectamos o Antigo e o Novo Testamento é a tipologia, certo? A tipologia, ela funciona como um objeto e sua sombra. A sombra é o que nós chamamos de tipo e o objeto é aquilo que nós chamaríamos de antítipo. Imagine, então, que você está olhando, por exemplo, para a sombra de alguém. Você pode, ao olhar para a sombra de alguém, você pode perceber características dessa pessoa, certo? Mas você não está vendo a pessoa. Você está apenas assumindo ali algumas características a partir do seu olhar para a sombra dela. Mas, à medida que você sobe o olhar, você se depara com a pessoa em si. Então, a ideia da tipologia é essa, é que existem sombras no Antigo Testamento, e que quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós estamos enxergando o objeto, que é o objeto que está projetando aquelas sombras, que é a primeira camada que nós encontramos, que nós observamos. Da mesma maneira, então, existem essas dinâmicas nas Escrituras, como Osborne diz, naquele mesmo livro, Espiral Hermenêutica, por trás da tipologia está a ideia de promessa e cumprimento. Ou seja, existem elementos no Antigo Testamento que estão sendo prometidos e que no Novo Testamento estão sendo consumados, estão sendo realizados e revelados. Existe uma prefiguração de uma realidade a ser consumada. Existem protótipos no Antigo Testamento que estão trazendo a sua revelação no Novo Testamento. Um exemplo tipológico clássico é Adão e Jesus, certo? Adão e Cristo. Onde o próprio apóstolo Paulo reconhece isso quando ele diz, em Romanos 5,14,
No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Ou seja, Paulo está dizendo, Adão prefigurava aquele que havia de vir. Adão é um tipo de Cristo, ele aponta para Cristo, ele anuncia aquela realidade futura, através daquilo que ele é e que ele faz. Muito bem, temos então duas ferramentas importantes para nós lermos o Antigo Testamento e compreendermos o sentido do texto. A primeira ferramenta que eu dei a vocês é o sensus plenior, a segunda são as tipologias. Também falei que existem as profecias diretas, né? Mas isso aí é mais fácil de notarmos. Vamos então falar agora sobre Jesus em Êxodo, já que nós estamos equipados para isso. Agora que nós já entendemos, então, uma parte importante desse exercício teológico, nós podemos enxergar melhor como que Jesus é anunciado e como que Jesus é prefigurado em Êxodo. Ao relacionar-se com o seu povo, né, em todo o decorrer da história, Deus está profeticamente, ludicamente, pedagogicamente, anunciando a Cristo, anunciando uma mensagem, a história da redenção da qual tanto falamos aqui. E o livro de Êxodo é especialmente cheio de tipos e significados, de modo que eu vou dizer a vocês que seria impossível que eu cobrisse todos esses tipos e significados que estão em Êxodo de forma detalhada hoje. Então eu vou me ater a alguns deles para dar a vocês uma degustação, né, experimentarem aí um pouco da profundidade desse texto teológico que nós temos diante de nós. Vamos olhar então para alguns desses tipos e alguns desses significados. O primeiro, que é assim, de certa maneira até óbvio, mas não óbvio nos seus detalhes, nem sempre óbvio nos seus detalhes, é Moisés como um tipo de Cristo. Talvez a forma mais clara de anúncio e prefiguração de Cristo no livro de Êxodo é através de Moisés. E como que isso funciona? Em termos gerais, o livro de Êxodo está nos contando, como eu disse antes, uma história real, uma história local, eventos que estão realmente acontecendo com aquelas pessoas. Mas, por causa do autor por trás da história, esses eventos são organizados, são colocados ali como um protótipo, como um sinal, como um apontamento daquela história que está por vir, que é a história última, a história da redenção. É como se essas histórias menores fossem parábolas de uma história maior. E essas parábolas estão nos preparando para essa história maior, nos preparando para nós recebermos o significado dessa história maior. Com a diferença de que a parábola é uma história ilustrativa. Mas aqui nós estamos falando de eventos reais que acontecem, mas estão conectados por uma camada de sentido com eventos posteriores que acontecerão em uma realidade superior. À medida, então, que Deus conduziu a história em Êxodo, ele projeta alguns arquétipos ou modelos que comunicam essas cenas futuras que vão acontecer na história da redenção. E quando nós olhamos para a figura de Moisés, nós vemos que existe um paralelo inevitável entre Moisés e Cristo Jesus. Nós vamos então observar algum desses paralelos, porque eles apontam tensões que precisam ser resolvidas na humanidade, e não só resolvidas pelo Messias, mas reveladas por ele. Vamos observar então alguns pontos de convergência entre Moisés e o Messias. O primeiro ponto de convergência que eu quero chamar a sua atenção, então, é o seu nascimento. Veja Êxodo, capítulo 1, versículo 22. Nós vamos fazer uma dinâmica aí de Antigo e Novo Testamento. Então, você pode abrir aí em Êxodo, percorrer esse texto comigo, e pode deixar que eu leia os do Novo, para que a gente não tome muito tempo indo de um lado para o outro na Bíblia. Mas em Êxodo 1, 22, nós lemos sobre o nascimento de Moisés. Então Faraó deu ordem a todo o seu povo, dizendo: joguem no rio Nilo todos os meninos hebreus que nascerem, quanto as meninas deixem viver. Então, há um prenúncio ali, né?
e é um prenúncio da história espiritual, de libertação ao povo. Nós estamos falando aqui da camada espiritual, mas no ambiente histórico da realidade física, o que acontece, nós lembramos disso, é que o povo está se multiplicando, crescendo, e Faraó toma essas medidas aí de controle populacional. E o que ele fala? Matem os meninos, joguem no Nilo. Quando nós lemos sobre o nascimento de Jesus, o que acontece? Mateus 2,16 diz assim: vendo-se iludido pelos magos, Herodes ficou muito furioso e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme as informações que havia recebido dos magos a respeito do tempo que a estrela havia aparecido. Então, tanto Moisés como Jesus nascem em um contexto, primeiro, onde Israel, o povo de Deus, está sendo subjugado por uma outra nação. Ambos nascem nesse contexto. Israel está sendo subjugado. Ambos nascem, então, em um contexto onde Israel precisa de quê? De libertação. O povo de Deus precisa ser liberto. Em ambos os casos, uma autoridade sobre aquele povo dá uma ordem. Qual é essa ordem? Matar todas as crianças do sexo masculino. Então, o contexto histórico, tempo e espaço dessas histórias são diferentes. Mas existe uma repetição de enredo aqui. Existe um mesmo enredo que está acontecendo, tanto no nascimento de Moisés, como no nascimento de Jesus. Ambos esses eventos se referem também à mesma guerra espiritual. Porque nós sabemos que por trás do plano visível e material, histórico, factual, existe um plano espiritual, existe uma guerra onde os poderes das trevas estão tentando impedir que as promessas de Deus floresçam naquela nação, ou pelo menos postergá-las. Então nós sabemos que existe um ataque da semente da serpente contra a semente do Messias, a semente prometida por Deus. Há uma repetição de enredo, então, e eles fazem parte dessa mesma guerra espiritual. Isso nos marca aí o nascimento, mas nós podemos falar também de outros aspectos. Por exemplo, movimentos em relação ao Egito. Tá? Esse é o segundo tópico que eu quero trazer nessa conexão entre Moisés e Jesus. Movimentos em relação ao Egito. Veja Êxodo 2, versículo 5. Diz assim: a filha de Faraó desceu para se banhar no rio, e as moças que tinham vindo com ela passeavam pela margem. Quando ela viu o cesto no meio dos juncos, mandou que uma das criadas fosse buscá-lo. Então, nós sabemos, já vimos como essa história acontece em mais detalhes nas aulas anteriores, mas nós sabemos que o que acontece? A mãe de Moisés tenta protegê-lo ali para que ele não fosse morto, e Moisés acaba parando onde? Nas mãos da filha de Faraó. Agora eu quero que você leia, que você ouça, não precisa abrir o texto. Mas em Mateus 2,13 está escrito assim: depois que os magos foram embora, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José e disse: levante-se, tome o menino e sua mãe e fuja para o Egito. Fique por lá, até que eu avise você, porque Herodes há de procurar o menino para matá-lo. Os 2 recém-nascidos, então, ao serem ameaçados de morte, o que acontece com eles? Os 2, eles são enviados ao Egito. Moisés já está ali geograficamente no Egito, certo? Só que qual que é o movimento que nós vemos nesse texto? Ele se aprofunda no Egito. Ele é enviado para as mãos da filha de Faraó. E também a maneira pela qual nós vemos aqui a preservação de Jesus no seu nascimento, no contexto que ele estava sendo perseguido, ele é enviado para o Egito. Então, Jesus é enviado com seus pais para aquele lugar. E o lugar de nenhum deles era o Egito. Era apenas um lugar temporário, certo? Dentro dos planos de Deus, dentro dos planos que o Senhor tinha para revelar e conduzir ali. Então, nós vemos que ambos nasceram em um contexto de perseguição,
tentaram matar eles, eles foram enviados, de certa maneira, para o Egito não era o seu lugar, e eles vão retornar do Egito também. Vamos falar então de um próximo ponto, que é a rejeição pelos hebreus. No seu discurso em Atos, Estevão nos deixa clara uma cena importante, tá? Em Atos 7. Nós pensava que seus irmãos entenderiam que Deus queria salvá-los por meio dele. Eles, porém, não entenderam. Olha que interessante a leitura que Estevão está fazendo aqui da história de Moisés. Ele está dizendo, Moisés, olha o versículo 25, Moisés pensava que seus irmãos entenderiam que Deus queria salvá-los por meio dele. Mas eles, porém, não entenderam. Soa familiar para você? O que nós vemos aqui então? E na sua primeira aparição aos judeus, que é relatado aqui, Moisés, que esperava ser recebido como instrumento de salvação pelos hebreus, acaba enfrentando o quê? A sua rejeição. O interessante é que assim como Moisés os visitou, como Estevão escreveu no seu discurso, nós temos essa mesma palavra repetida em outro texto na Bíblia que está em Lucas. Lucas 19, 44. Então, lembre-se, Moisés visitou os hebreus, pensou que eles entenderiam que eles seriam instrumento de salvação, foi rejeitado por eles. Agora, olha o que está escrito em Lucas 19, 41 a 44. Quando Jesus ia chegando a Jerusalém, vendo a cidade, chorou por ela, dizendo, ah, se você soubesse ainda hoje o que é preciso para conseguir a paz. Mas isso está agora oculto aos seus olhos, pois virão dias em que os seus inimigos cercarão você de trincheiras e apertarão o cerco por todos os lados, e vão arrasar você e matar todos os seus moradores. Não deixarão pedra sobre pedra, agora atente-se a essas palavras, porque você não reconheceu o tempo em que Deus veio visitá-la. A mesma dinâmica. Deus veio visitar os hebreus. Né? Jesus encarnou e veio visitar os hebreus. Jesus era um instrumento de salvação, era o meio pelo qual eles seriam salvos. Moisés foi visitar os hebreus, esperando que eles entendessem que ele seria o meio pelo qual eles seriam libertos, salvos. E em ambos os casos, os hebreus rejeitam aquele pelo qual Deus estava trazendo para eles salvação. Essa é a primeira visita, né? A primeira visita de Moisés, a primeira visita de Jesus. Eles são rejeitados. Mais tarde, porém, Moisés vai voltar aos hebreus, certo? Nós sabemos disso, vimos isso já no livro de Êxodo. Só que quando Moisés volta, como que Moisés volta? Ele volta com juízo e com libertação. É quando ele retorna ao Egito e tem aquele embate com Faraó, tem as pragas que nós estudamos em mais detalhes todas elas. Mas Moisés volta da segunda vez com juízo e libertação. E da mesma maneira, após a rejeição inicial de Cristo, a sua próxima vinda será como? Será uma vinda que trará juízo e que trará libertação ao seu povo. Então vejam que nós não estamos nem na metade da história aqui. E nós já vimos que existem muitos paralelos entre Moisés e Jesus. Vamos continuar então. Próximo paralelo, ida aos gentios. Além de tudo isso que nós já falamos, após o movimento de rejeição dos judeus, após os judeus rejeitarem a Moisés e a Jesus, nós vemos um movimento dessas figuras messiânicas aos gentios. Após o confronto que Moisés enfrenta lá no Egito com os judeus, o que acontece? Ele foge para Midian. Êxodo 2,15. Informado desse caso, Faraó quis matar Moisés. Porém, Moisés fugiu da presença de Faraó e foi morar na terra de Midian. Chegando lá, sentou-se junto a um poço. Então, da mesma maneira, quando Jesus é rejeitado, nós vemos esse mesmo movimento no Novo Testamento. Rejeição do Evangelho, rejeição de Jesus e ida aos gentios.
e dar a um povo que não era seu. Aí nós vemos João 1, 10 e 11. O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Aí eu leio para vocês também um texto que está em Atos 13, 46. Então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: era necessário pregar a palavra de Deus primeiro a vocês. Mas como vocês a rejeitam e se julgam indignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios. Então esse mesmo movimento já estava em semente ali na história de Moisés. Mais um paralelo, a figura do pastor e das ovelhas sedentas. Após a ida de Moisés para Midian, em sua chegada nós vemos uma cena interessante que é descrita em Êxodo 2, 16 a 22. Diz assim: o sacerdote de Midian tinha 7 filhas. Vieram tirar água e encheram os bebedouros para dar de beber ao rebanho de seu pai. Então vieram os pastores e as expulsaram dali. Então veja só, as filhas do sacerdote vão ali ao poço e elas são expulsas por quem? Por pastores. Moisés, porém, se levantou e as defendeu e deu de beber ao rebanho. Quando elas voltaram para junto de Reuel, seu pai, este lhes perguntou: por que vocês vieram mais cedo hoje? Elas responderam: um egípcio nos livrou das mãos dos pastores e ainda nos tirou água e deu de beber ao rebanho. Então Reuel disse às filhas: e onde está ele? Por que vocês o deixaram lá? Chamem o homem para que venha comer conosco. Moisés consentiu em morar com aquele homem e ele deu a Moisés a sua filha Zípora, a qual deu à luz um filho, a quem Moisés deu o nome de Gerson, porque disse: sou peregrino em terra estranha. Então aqui nós vemos esse movimento onde Moisés chega ao poço, as filhas dos sacerdotes estão no poço, elas são antagonizadas por pastores, e Moisés entra em defesa delas, expulsa aqueles pastores e dá de beber às ovelhas. Moisés, então, assume aqui a figura do bom pastor, que é inclusive o que ele passa a fazer ali. Aquele que dá água às ovelhas e aquele que afugenta os maus pastores. A figura de Moisés é, então, aquele pelo qual a água é provida, certo? E nós vemos essa relação de Moisés com água mais vezes no livro de Êxodo. Não é verdade? Moisés é o que dá de beber às ovelhas das filhas de Reuel. Moisés é aquele que dá de beber ao povo de Israel, através lá daquela cena da pedra. Nós vamos até falar disso um pouco mais tarde. Mas nós sabemos, então, que Moisés ocupa esses papéis. E Jesus, da mesma maneira, o que ele faz? Ele afugenta os maus pastores e nós vemos ele repreender os fariseus da seguinte maneira. Mateus 23, 13, Jesus diz assim: ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês fecham o reino dos céus diante das pessoas, pois vocês mesmos não entram e nem deixam entrar os que estão entrando. Agora se lembra lá da história de Moisés, né? As ovelhinhas vêm para beber água, os maus pastores impedem que elas façam isso. E nós temos também Jesus usando a figura da água. E aí eu vou ler, eu poderia citar muitos outros textos, mas eu vou citar Apocalipse 21, 6. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Então aqui nós vemos Jesus como a figura do bom pastor, que repreende os maus pastores, afugenta os maus pastores e dá de beber da água da vida para as suas ovelhas, para as ovelhas que estão sedentas. Mais um paralelo.
nós temos a humilhação de Cristo. Outro aspecto interessante levantado pelo autor de Hebreus é esse. Repare como ele conecta Cristo com Moisés, mesmo muito antes da encarnação. Hebreus diz assim, Hebreus 11, 24 a 26. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Prestem atenção, que curioso. O que o autor de Hebreus está incutindo em Moisés. Ele disse, Moisés considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito. O que será que o autor de Hebreus está querendo dizer quando ele fala aqui sobre o opróbrio de Cristo? Será que Moisés tinha tamanha consciência da identidade do Messias? O que o autor quer dizer aqui quando ele fala isso é que Moisés funcionou como uma figura semelhante a Cristo. Quando ele deixou o status e o poder e a honra que ele tinha no Egito como filho da filha de Faraó, e ele foi se identificar com o povo de Deus, que era um povo escravo, que era um povo que estava recebendo desprezo e humilhação. E esse é o opróbrio de Cristo que ele está falando aqui. Da mesma forma que Moisés, Jesus deixou o seu estado de glória, e ele veio do seu estado de glória para ser desprezado, se identificando com o seu povo, que é um povo que estava escravo do pecado. E qual é a missão de Jesus? É a de sofrer as consequências dessa escravidão na sua própria pele, libertando o seu povo. Então, da mesma maneira, e não sou eu que estou dizendo, é o autor de Hebreus que está dizendo, ele está conectando Moisés e esse movimento de Moisés da glória do Egito para a identificação com o povo hebreu, escravo. Ele está identificando esse movimento como o opróbrio de Cristo, que deixou também o seu estado de glória e se identificou com o seu povo para trazer libertação, que é a mesma razão pela qual Moisés fez isso também, para trazer libertação. Através desse movimento, o povo é liberto. Bom, nós temos mais, tá? Não acabou. A figura do mediador. Não acabou e nem quando eu acabar vai ter acabado, mas são os que eu consigo trazer hoje. A figura do mediador. Moisés assume diante do povo a figura do mediador. Ele traz a lei e a palavra de Deus diante do povo e ele intercede pelo povo diante de Deus. Da mesma maneira, quando ele faz isso, quando ele traz a lei e a palavra diante do povo, intercede pelo povo diante de Deus, nós vemos também uma figura de Cristo. Ele está tipologicamente apontando para aquele que viria após ele como um perfeito mediador. E não sou eu quem digo isso, mas a Bíblia diz isso. Eu não vou ler com vocês, mas Deuteronômio 18, 18, nós vemos também uma promessa de que Deus levantaria um profeta semelhante a Moisés. Por que semelhante a Moisés? Porque ele seria também um mediador entre Deus e o povo. Então, Jesus, ele tem essa figura de mediação e Moisés tem essa figura de mediação. No entanto, Jesus traz uma nova aliança, onde a lei, diferente de Moisés, não estava escrita fora de nós, não está escrita em tábuas, está escrita nas tábuas do nosso coração. E há uma nova aliança, como Jeremias anuncia. Agora, em Hebreus 8,6 diz o seguinte, mas agora Jesus obteve um ministério tanto mais excelente, quanto é também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Então, nós poderíamos ainda prosseguir falando de mais aspectos que nós vemos compartilhados entre Moisés e Jesus de maneira tipológica, mas esses são apenas alguns exemplos. E essas estruturas que nós estamos falando, o que elas fazem então? Elas preparam e elas anunciam
a história que está por vir. Elas são placas, indicadores, sinais da história que Deus está operando por trás da história. São cenas tipológicas que se repetem. Pense, por exemplo, no fato que Moisés, apesar de tudo que nós lemos aqui, falamos de Moisés, o que acontece no final? Ele não consegue entrar na terra prometida, certo? Ele guia o povo até a porta, até a linha de chegada, mas ele não cruza a linha de chegada, né? Ele não leva o povo para dentro da terra. Não lhe é permitido entrar lá, por quê? Por causa do pecado que havia sido cometido ferindo a rocha, quando ele devia ter falado para que ela jorrasse água. Mas na impossibilidade de Moisés entrar na terra prometida por causa do seu pecado, quem conduz o povo? Josué. Então Moisés fez tudo isso, chegou até a linha de chegada. E quem leva o povo para dentro da promessa de Deus é Josué, que é uma variação do nome Jesus, no hebraico. Respeitando essa variação, eu poderia dizer a mesma frase, dizer assim: Moisés leva o povo até a linha de chegada, mas quem faz o povo cruzar a linha, receber as promessas de Deus, entrar na promessa de Deus é Jesus. Essa é a história que está registrada no Antigo Testamento. E essa história não está ali por acaso. Isso tudo que eu falei com vocês não é uma grande coincidência. Nossa, que grande coincidência. Tem um ponto que para de ser coincidência, né? Se fosse uma coisa, talvez, mas tem um ponto que para. Então essa cena, ela nos prepara para o Jesus que conduziria o seu povo às promessas de Deus. Mas não acabou. Existem outras cenas. Então existem em Êxodo outras cenas nas quais nós enxergamos a Cristo. Especialmente no Evangelho de João, Cristo recupera cenas e conceitos de Êxodo ao identificar-se para o povo. Irmãos, é muito triste que algumas pessoas não conheçam a Bíblia o suficiente para reconhecer que existe uma conexão enorme entre o Antigo e o Novo Testamento. É tudo palavra de Deus. Nós não podemos dividi-los e rejeitar um como verdade para nós hoje e outro não. Eles estão conectados. E nós só entendemos o Novo Testamento em toda a sua profundidade quando nós lemos ele diante do pano de fundo do Antigo Testamento. E o Evangelho de João é um desses evangelhos que está carregado de significados que vêm de Êxodo. E Jesus usa isso para identificar-se ao povo. Então, em João 6, por exemplo, 32, Jesus se identifica como o verdadeiro maná e com a água da vida. E de onde vêm essas imagens? De Êxodo. João 6, 32 a 35 diz: Jesus lhes disse, em verdade lhes digo, que não foi Moisés, olha só Moisés aqui, não foi Moisés quem deu o pão do céu para vocês. Quem lhes dá o verdadeiro pão do céu é meu Pai. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Jesus respondeu, eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome. E quem crê em mim jamais terá sede. Nós estamos aqui recuperando as imagens de Êxodo do maná. As imagens de Êxodo da provisão de água que vem para o povo através da rocha. João 8,58, nós também temos um episódio importante ali, onde Jesus está se identificando como Deus, através do nome revelado de Deus. João 8,58 diz, Jesus respondeu, em verdade lhes digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Isso é uma referência a quê? Êxodo, capítulo 3, versículo 14, onde Moisés pergunta o nome de Deus, e Deus revela o seu nome dizendo,
eu sou. Né? E esse nome, ele é um nome que nós chamamos de nome pactual, de nome da aliança. É um nome que remete à aliança que Deus faz com o seu povo. A aliança é, vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Essa é a aliança. E esse nome pactual, eu sou, está apontando para essa aliança. Diferente do que alguns dizem por aí, não é que eu sou e você completa com o que você achar que Deus é para você. Não tem nada a ver com isso. Isso é uma conexão com Êxodo, conexão com o Antigo Testamento. Agora, vamos continuar esse pensamento aqui. Qual que é a primeira praga do Egito, gente? Alguém lembra? A água se tornando em sangue. Êxodo 7, 14 a 25. Não vou nem ler lá que nós não vamos ter tempo. A água tornando-se em sangue. Qual é a última praga? A morte dos primogênitos. Qual é o primeiro sinal de Jesus? Transformar água em vinho. Enquanto a praga transforma águas que trazem vida em morte, o primeiro sinal de Cristo é transformar água em um símbolo de alegria, que é o vinho. Símbolo de celebração. Então veja só, a primeira praga do Egito, água sendo transformada em sangue. O primeiro sinal de Jesus, água sendo transformada em vinho. A morte se torna em celebração. Qual o último ato de Jesus no seu ministério terreno? A morte do primogênito. A última praga é a morte do primogênito. E o último sinal de Jesus no seu ministério terreno é a morte do primogênito de Deus e a sua ressurreição. O que nos leva também à ideia de que da Páscoa, que também acontece em Êxodo, e também está obviamente apontando para o Cordeiro de Deus, para Jesus Cristo. Então, os primogênitos ali, do povo de Deus, eles não só morrem porque o sangue do Cordeiro os protege, naquele contexto da Páscoa, não é simplesmente, o sangue desse Cordeiro que eu matei me protegeu, mas eles não morrem por quê? Porque aquele sangue apontava pelo fato de que o primogênito de Deus havia morrido no lugar deles. Que ainda que cronologicamente isso não fosse uma realidade consumada, isso já era uma realidade consumada na perspectiva dos decretos de Deus. Então, por que eles não morrem? Porque o primogênito de Deus morreu no lugar deles. E nós temos aí toda a simbologia da Páscoa. Então nós vemos também em Êxodo ainda outras estruturas, por exemplo, a rocha ferida por Moisés, que jorra água, é comparada a Cristo por Paulo em 1 Coríntios 10, 4. Em Êxodo 7, o povo mais uma vez se revolta contra Deus e diz a Moisés que ele estaria no alto da rocha. Deus diz a Moisés que ele estaria no alto da rocha. Tá, então o que acontece ali? Em Êxodo 7. O povo está revoltado, como sempre, dizendo assim, a gente está com sede, a gente quer beber água, e Deus disse a Moisés que ele estaria no alto da rocha. Moisés, então, deveria ferir a rocha com a vara que trouxe juízo sobre o Nilo. Tá? Essa é a linguagem que é usada a respeito da vara de Moisés. E é uma representação de que Deus tomaria o juízo que o povo merecia sobre ele e daria ao povo provisão. Além disso, nós temos em Êxodo outras estruturas, como por exemplo, do tabernáculo. Nós já falamos aqui em outras aulas, né? Eu não vou entrar aqui de maneira profunda. Mas você pode ver que hoje eu abordei com vocês muito de Moisés, do paralelo com Jesus. Abordei outros sinais, os sinais de Jesus com as pragas do Egito. E nós poderíamos falar muito, extensivamente aqui sobre o tabernáculo. Poderíamos falar extensivamente aqui sobre a Páscoa, né? Mas eu quero apenas trazer esses apontamentos para vocês. E a grande questão aqui, que nós não podemos perder, é que toda a história é a respeito de Cristo. Por trás do enredo de todas as nossas histórias individuais, por trás do enredo de toda a história da humanidade, nós temos Deus convergindo todas as peças para compor um grande mosaico que orbita em torno da história da redenção, que é a respeito de Cristo Jesus e da sua obra. E no Antigo Testamento, nós vemos o anúncio profético do Messias,
enquanto os tempos e o povo são preparados para recebê-lo e a história o anuncia. Então é como se Deus estivesse escrevendo, pintando, desenhando toda a história, enquanto ele está como que em parábolas de realidade, contando às pessoas a obra que ele fará, até que essa obra se consume, como se fosse um belo espetáculo que está diante de nós. E nós consigamos ver a glória de Deus manifesta a respeito dessas linhas que ele está escrevendo no decorrer da história. E nesse mesmo espírito é que em Lucas 24, quando os 2 discípulos estavam caminhando para Emaús, Jesus os encontra e diz assim, esse texto, Lucas 24, 25 a 27. Jesus fala: como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo que os profetas disseram. Gente, por que Jesus está falando isso? Vocês acabou de ver aqui. Tudo que eu apontei pouco, mas tudo que eu apontei para vocês. Jesus está dizendo, vocês são analfabetos, vocês não conseguem entender que o que vocês leem está sendo revelado agora diante de vocês? Como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo que os profetas disseram. Não é verdade que o Cristo tinha que sofrer e entrar na sua glória? E, começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Então, meus irmãos, é por isso que nós não podemos ignorar ou ter uma leitura superficial de nenhuma parte da Bíblia. Nós precisamos nos apresentar diante das Escrituras com o coração aberto e a mente aguçada para perceber aquilo que Deus revelou a nós. E aí nós podemos contemplar essa beleza da obra da redenção. Então, por que Deus faz isso? Deus faz isso para nos instruir pedagogicamente, para nos ensinar, para ensinar ao seu povo, não só hoje, né, mas no decorrer da história, para apontar para as promessas que ele cumpriria, para gerar fé no coração do seu povo. Então hoje, nós temos fé porque nós olhamos para trás na história e sabemos que Jesus veio. E olhamos para frente e vemos que ele voltará. No passado, antes da vinda de Jesus, eles olhavam para a promessa de Deus e para o seu apontamento da consumação futura. Então Deus, ao fazer todos esses detalhes, ele está fornecendo para eles estruturas, fornecendo para eles direção, para que eles tenham fé, para que nós creiamos, para que nós contemplemos a beleza de Deus. E como eu disse, nós poderíamos falar de muitos outros aspectos aqui, ainda no livro de Êxodo, tá? Nós não esgotamos Jesus no livro de Êxodo, mas eu acho que já foi uma boa porção para você entender a riqueza desse livro e para você entender como encontrar Jesus e a revelação sobre ele nas páginas do Antigo Testamento, nas páginas de Êxodo. Vamos orar, depois nós vamos ter o nosso café, e aí vocês podem me fazer perguntas, tá? Durante o momento do café. Senhor, nós queremos te agradecer pela tua graça, o teu poder, a tua sabedoria. Pai, diante das Escrituras que são tão ricas e tão profundas, nós clamamos ao Senhor que nos dê uma mente aguçada, para nós sabermos interpretá-las de modo fiel, para que nós possamos honrar o teu nome sem perder a beleza que existe diante de nós. Agradecemos ao Senhor, Pai, porque o Senhor não é um Deus de improvisos, porque o Senhor não é um Deus de plano B, porque o teu plano é perfeito e é perfeitamente consumado pelo teu poder. E nós louvamos ao Senhor por isso, Pai. E pedimos ao Senhor que o Senhor revele a cada um de nós que está aqui, como a nossa história se conecta de maneira específica com a história da redenção. Como que isso tudo tem a ver conosco, com a nossa vida hoje. Eu quero pedir ao Senhor, Pai, que o Senhor nos dê um coração apaixonado por ler as Escrituras, por estudá-las e por ter essa sede saciada na fonte da água da vida. E, Pai, eu quero pedir ao Senhor que as marcas da fidelidade, que as marcas do teu amor, que as marcas do teu Espírito estejam aqui no nosso meio. Em nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém.